Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? No domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos tomar a Santa Ceia, se Deus quiser. Já é um aviso que está aqui. E nós temos também um visitante, Pedro Alves, primo do irmão Zé Neves. Deus te abençoa, tá? Deus abençoa muito, tá? Seja bem-vindo no nosso meio. Não tem mais visitante não, né? Não tem. Então, Deus abençoa não só nós aqui, mas todos aqueles que também que vão ouvir através da internet, né? Que sempre há várias pessoas que sempre estão ouvindo, então, e Deus abençoe a todos nós. Eu gosto muito de aproveitar esse tempo, nós vamos até falar por que a gente deve aproveitar esse tempo para ler a palavra de Deus e para pregar. Enquanto vida a gente tem aqui, a gente tem que fazer tudo para aproveitar, para ter um galardão no céu, sabe? E vamos pedir a Deus para não deixar nenhum desânimo vir sobre nós, porque a tendência do ser humano é isso, é só fracassar. Ninguém, se Deus não tiver misericórdia de nós, de todos nós somos um fracasso a vida toda. E qualquer coisa que se a gente não tentar o máximo, a gente não dá conta de chegar do outro lado. Isso é uma coisa que a gente para pensar, não sei se os novos fazem isso, mas nós que já estamos mais de idade, eu creio que todos param para pensar assim, e olha que chega ao final da minha vida. Será o que eu fiz aqui? Porque do outro lado é que é o problema. Aqui é um engano também, além de ser um fracasso, ainda é um engano. Mas do outro lado não tem engano. Do outro lado, da maneira que a gente sai daqui, lá não existe engano. Se tiver perdido, é perdido mesmo. Vai chorar pelo que perdeu. Mas se é salvo, também nem vai lembrar daqui. Vai gozar numa eternidade. Mas a gente pensa, porque não é uma coisa demais falar isso. Porque a maioria das pessoas que vêm na Terra são perdidos. Vocês já pararam para pensar? A maioria sempre é assim. Se a gente olhar pela fecundação dos animais, de tudo, é dessa maneira. Quer dizer, milhões de genes, um é vivo e o resto morre. É a mesma coisa. Nós estamos aqui assim, em outras palavras, se nós já ganhamos no ventre da nossa mãe, para viver aqui, então vamos aproveitar para ganhar, para viver do outro lado. Sabe? Então é isso que nós devemos parar para pensar, lembrar, principalmente os jovens. Lembra de uma coisa, o mundo aqui é uma lição, sabe? É uma lição para todo mundo. Se a pessoa parar para pensar bem assim, olha, Deus me deu uma oportunidade de vir aqui. E Deus me deu uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Já pensou eu perder uma oportunidade dessa? Para do outro lado? Assim, chegar do outro lado, porque é igual um piscar de olho. Piscou o olho, a morte vem, do outro lado a pessoa já partiu para o outro lado. Sabe? Porque eu já trabalhei assim, junto com pessoas, carregando pessoas doentes, pessoas que às vezes machucava tanto que desmaiava e ficava 3, 4 dias sem acordar. Aí eu conversava com eles, exatamente para ver o que eles pensavam durante o prazo que eles estavam em coma. Pensa nada. Deus não permite enquanto a pessoa o coração ainda está batendo. Aí depois que o coração para de bater aqui, aí a pessoa passa para o outro lado e vai saber tudo.
Saber tudo, por que que eu não fiz o certo, por que eu não fiz isso, sabe? Aí é que é o problema, sabe? Então, enquanto nós estamos aqui, vamos aproveitar o tempo, não para ir em festa, não para ir comer, fazer as coisas lá fora, vamos aproveitar o tempo para ouvir a palavra, aceitar e não duvidar, sabe? Porque é uma coisa triste. É uma coisa triste, eu estava lembro que o mensageiro dessa era, ele adverte a gente muito a respeito das coisas que acontecem ali sobre Israel. Israel saindo de um cativeiro daquele, 400 e tantos anos sofrendo. Deus tira eles de lá. Ali em Êxodo 19, a partir do verso 1, vocês encontram que tinha 3 meses que eles tinham saído do Egito, já tinha feito tanta coisa errada, que em Êxodo 19, Deus desceu e protestou eles. 3 meses apenas da saída do Egito, daquela servidão, aonde levava chicotada nas costas. 3 meses depois, eles já tinham feito tanta coisa errada, que já não estava tendo. Logo em Êxodo 20, Deus já deu uma lei para eles, quando eles não necessitavam de lei. Eles tinham a graça, tinham o cordeiro sacrificial, tinha um profeta, e eles não obedeceram o profeta, nada. Aí Deus teve que dar uma lei para eles, por causa da desobediência, com 3 meses apenas que tinha saído do Egito. Veja como que o homem é falho, o homem em geral, né? O homem e a mulher. Já pensou? 3 meses só? Já tinha errado tanto, e Deus já tinha até mandado maná do céu para eles alimentar. Era uma murmuração em cima da outra. Pense bem numa coisa dessa. Você acha que nós somos diferentes? Nós somos talvez pior do que eles lá ainda, sabe? Então, nós já vimos tanta coisa que já aconteceu, nós já vimos uma mensagem como essa que Deus enviou para nós. Já pensou? Avisos em cima de avisos. E nós ainda... Hoje eu vou pregar sobre o fim, não diretamente falando o fim do mundo, mas eu vou pregar sobre o fim. O que é que está acontecendo hoje, que às vezes nós passamos por alto, porque sempre é assim. A gente tem que entender, vocês devem estar vendo aí, ó, as 3 etapas do último ministério, sabe? Mas veja que sempre a última etapa, qual foi a última etapa de Jesus? Quem sabe? Jesus estava pregando para quem? Os perdidos eternamente. Foi a última etapa dele, foi lá no inferno pregar para os perdidos. Tá? E nós sabemos o que é, nós vamos ler o que é a 3ª etapa, hoje, sabe? Já pensou se eu e você estiver incluído nesses perdidos? Que está ouvindo a mensagem da hora e perdido? Pense bem numa coisa dessa. Então nós queremos estar salvos, mas para ser salvo nós temos que ser obediente. Obediente a quem? Obedecer a palavra, obedecer a mensagem da hora, obedecer a Deus. Porque senão nós vamos ser incluídos nos perdidos eternamente. Sabe? Já pensou uma coisa dessa? Lá do outro lado pensar assim, olha, eu sentei no banco de uma igreja, eu preguei no púlpito de uma igreja, de uma mensagem, de um lugar que pregava a mensagem, estou perdido. Pense bem numa coisa dessa. E aí, sofrer a negrura das trevas. Igual. E nunca mais, sabe? Até agora, graças a Deus, nós estamos tendo oportunidade. E vamos pedir a Deus para que nós sejamos obedientes, segurar a nossa salvação com tremor e temor. Com temor e tremor. Nós precisamos de entender isso. Então, nós estamos aqui sendo avisados dia a dia e... ai de nós. Ai de nós. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos continuar orando pelo irmão Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião, irmã Sebastiana também, irmão Geraldo Castro não está aqui hoje também. Vamos continuar orando por ele.
Irmão Geraldo, pai do irmão Cleuber também, que está em recuperação, nós vamos continuar orando por ele. Então vamos aqui ler no livro de Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 até o verso 7. Depois da oração nós vamos ler Daniel 12, do verso 4 até o 7. Então vamos aqui. Quero que os irmãos prestem bem atenção nessas duas escrituras, uma antes da oração e a outra depois da oração. Está escrito assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, ele já estava com o livro aberto, está vendo? E o livrinho está aqui, Ana. Está aqui, ó, tá? E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela graça, maravilhosa graça, que o Senhor tem enviado a nós nesses últimos dias, Pai. A Tua palavra revelada para falar conosco, meu Deus, e dá-nos uma oportunidade, Senhor, para arrependimento. Meu Deus, liberta-nos completamente, Senhor. Tira todo o engano da nossa vida, Senhor. Meu Deus, tira, Senhor Deus, o eu. Meu Deus, para que nós possamos entender a palavra daquele eu sou. Meu Deus, aqui nós estamos para ouvir a Tua voz, Senhor. Olhe por nós nesta hora, Senhor, e não nos deixe passar por alto a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco mais uma vez, assim como o Senhor tem falado. Meu Deus, eu creio que ao redor do mundo há vários pregadores que estão pregando a Tua palavra, Senhor. Procurando, Senhor Deus, libertar os Seus filhos através da palavra. Senhor, e aqui nós estamos também, Senhor, pregando a Tua palavra, para que nós possamos receber uma libertação total. Ajuda nós nessa noite mais uma vez, Senhor. Quem sabe essa será a última noite para mim ou para um de nós. Senhor, mas se for, Senhor, ajuda para que eu possa sair ou nós possamos sair daqui abençoados e com a vida toda consertada, Senhor, diante deste altar, diante dessa palavra. Meu Deus, quando a vida humana terminar aqui na terra, nós possamos encontrar vida do outro lado, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Meu Deus, e esses pedidos desses irmãos que estão doentes, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar de cada um, aonde eles estiverem agora, Senhor. Meu Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, que o Senhor vá de encontro a cada um deles, para que eles possam, Pai, receber a cura, não só do ser físico, mas também da alma, Pai. Meu Deus, assim nós entregamos todo em Tuas mãos. Senhor, também nós queremos estar em Tuas mãos, tanto os que estão aqui, quanto os que vão ouvir a Tua palavra através da internet também, Senhor. Abençoa as nossas vidas e dá-nos força. Meu Deus, ajuda a valorizar a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, Senhor.
nós te pedimos todas essas coisas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ainda eu quero ler, eu vou ler a Daniel, que tem a ver também com o mesmo assunto, Daniel 12, a partir do verso 4. Vocês notam que aqui onde eu li Apocalipse, era em Apocalipse 5, esse livro estava fechado. Ali o livro estava fechado, retido na mão daquele dono original. Mas aqui em Apocalipse 10 você nota que o livro estava aberto na mão dele já para entregar para esse sétimo anjo que nós lemos aqui. Esse sétimo anjo é responsável por tudo que estava no livro na parte de dentro. Mas vamos aqui em Daniel, que vocês vão notar, falando praticamente as mesmas palavras aqui, ó. Daniel 12, a partir do verso 4. E tu, Daniel, feche essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós estamos vendo aí, né? Se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando estiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Viu que é o próprio Daniel, ele escreveu tudo e não tinha revelação daquilo. Ele queria saber, mas não, Deus falou, não, fecha o livro até o tempo do fim. O tempo do fim, haverá alguém para revelar o livro. Aí, é isso que eu fico pensando. Se a Bíblia está falando uma coisa como essa, e nós estamos aqui, depois do livro aberto, que será de nós se não dá valor? É isso que a gente tem que parar para pensar, às vezes levantar de madrugada, não levantar, mas às vezes não dormir mais, certa hora para frente, lembrando dessas coisas. Tanta coisa, tantas maravilhas que Deus fez, tanto no passado quanto agora nos nossos dias, e a gente saber tudo isso e não valorizar. Então, é duro para nós. Como muitas pessoas, então, a gente fala, é claro, que tem muitas pessoas que não estão aqui, mas não vêm porque não dá valor. Não vem porque não dá valor na palavra de Deus. Agora, vai chegar uma hora que essas pessoas vão valorizar. Na hora que não tiver mais salvação, as pessoas vão valorizar. Aí, que adianta? Que adianta? Como a própria Bíblia diz que na grande tribulação, muitas pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Procurar a morte. Se nós estamos encontrando a vida, para que procurar a morte? Se a vida está aqui, por que nós vamos esperar a hora que chegar a hora da morte, procurar e não encontrar? Não é melhor encontrar a vida? Ou não apenas encontrar a vida, aceitar a vida, porque a vida está diante de nós. A vida é a própria palavra de Deus. Deus é vida. Então, a própria vida está diante de nós. Então, por que esperar a grande tribulação e procurar a morte e não encontrar? Porque é a Bíblia que diz. Muitos procurarão entrar em cavernas, esconder da presença dele, e ele estará lá. Quem é que foge da presença de Deus? Ninguém. Ninguém foge, sabe? Então, por isso que eu estava falando sobre Israel. Israel teve a oportunidade de
ir até a terra de Canaã. Teve oportunidade, porque Deus fez a promessa a Abraão 400 anos antes, e que tiraria Israel com mão forte. Qual é a mão forte que Deus usou para tirar Israel? Moisés. Foi Moisés que Deus usou. Por quê? Quando Deus procurou por Moisés, ele disse: olha, eu tenho ouvido o clamor do povo lá. Ele quer dizer, eu vim cá te buscar para você tirar o povo. Tá vendo? Então Deus sempre tem, o poder de Deus sempre opera através de uma pessoa predestinada e ordenada por Ele. É por isso que a gente tem que entender, quando Deus fala, e outra coisa, irmão, profeta, a maior parte das pessoas só crê em profeta depois que passa. Dificilmente a pessoa crê no profeta quando está acontecendo. Sempre foi, não vou dizer que sempre será, porque não haverá mais nenhum. Mas sempre foi e está sendo hoje a mesma coisa. Porque hoje ainda tem um profeta, mas não vai ter mais profeta, verdadeiro profeta não vai ter. Mas quando essa mensagem, por exemplo, que for rejeitada totalmente, quando as pessoas descobrirem que essa mensagem era verdadeira, quantas pessoas gostaria de estar obedecendo? E será tarde demais. Tarde demais. Como foi? Como foi, irmãos? O que nós vamos pregar aqui é comparado com Noé. Noé, quando ouviu a voz de Deus, ninguém mais ouviu aquela voz. Nem os filhos, nem a mulher não ouviu aquela voz que Noé ouviu. Nenhum homem mais não ouviu, só Noé ouviu aquela voz. Deus chegou a conversar com Noé, falou assim: olha, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Só ele ouviu, e só ele podia pregar, porque só ele sabia o que pregar, porque ele ouviu a voz. E ele começou a construir uma arca daquele tempo. Por isso que a gente tem que entender que nós estamos sempre pregando sobre o livro da redenção, sendo tomado e revelado. Tá? Então, o que nós vamos explicar aqui? Por que esse livro só podia ser revelado quando as eras da igreja terminassem? Porque a partir dessa revelação é a terceira etapa. 2 etapas foram pregadas de 46 até 62. A primeira e a segunda etapa foi pregada. E eu vou ler para vocês entenderem aqui na mensagem. 2 etapas foi até 62. Ali terminou. E quando terminou, Deus enviou 3 mensageiros, que eram os mesmos. Se você ler a mensagem, vai dizer, eram os mesmos anjos que estavam lá em Sodoma, estavam aqui também. Então não eram os homens apenas, os instrumentos, não. Eram os anjos que estavam em Sodoma, também manifestou aqui. E quem eram aqueles 3 anjos? Um era o próprio Deus, o outro era Miguel e o outro era Gabriel em carne humana, para trazer uma mensagem. E é tanto que nós vamos ler aqui, Billy Graham. Você sabe que Billy Graham é o cabeça do plantio. Em outras palavras, a mensagem de Billy Graham atinge toda religião, todo tipo de crença. Por isso que ele é o cabeça do plantio. Aí vem Oral Robert, que é para os pentecostais. Aí vem o William Branham trazendo a palavra de Deus, para a salvação daqueles que creem na palavra. 3 mensageiros, como foi em Sodoma. 2 desceu para Sodoma, mas todos 3 comeu na casa de Abraão. Sabe? Todos 3 eram amigos. Todos 3 eram amigos. Aí você vê que o William Branham era amigo de Billy Graham, era amigo de Oral Roberts. Todos 3 comeram na casa de Abraão.
Mas quando chegou na hora da... Porque o eleito recebe a revelação direta de Deus. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, é isso. Mas veja aqui antes um pouquinho, só para a gente ver por que a gente tem essa dificuldade. É por causa disso aqui, ó. Deixa eu pegar... Eu tenho uma mensagem aqui que eu quero ler. 44 dessa mensagem aqui, ó. Escute bem aqui. Como que é difícil, não para a pessoa eleita. Aqueles que são eleitos não há dificuldade nenhuma de crer na palavra de Deus. De jeito nenhum. O eleito não tem dificuldade para crer na palavra de Deus. O eleito, ele até vê as fraquezas dele. Ele pode até falar assim, eu sou fraco, mas tem um Deus que é forte, eu confio nele. Mas olha aqui, escute bem aqui. Parágrafo 44 dessa mensagem, a fase presente do meu ministério. Só para a gente ter uma noção. Quando Jesus, o jovem profeta da Galileia, ele chegou a um tempo que ele foi abandonado. Está vendo? E era o próprio Deus na terra, está vendo? Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles são abandonados pelo mundo, o mundo religioso. Jesus alimentou 5.000 um dia e eles apanharam cestas cheias de fragmentos tirados de 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, creio que foi, ele começou a descer com a palavra e todos eles começaram a se dispersar dele. E ele olhou em volta para os discípulos e disse, não quereis ir também? Quer dizer, vocês também não querem ir embora com eles, não? Mesmo seus 70 ministros ordenados o deixaram. E ele disse, não quereis ir também? Pense bem numa coisa dessa. Quer dizer, isso era... ali estavam as 2 etapas dele. Quer dizer, nas 2 etapas tinha muita gente que estava seguindo. Mas chega uma hora que quando a palavra vem, aí começa as pessoas a sair, porque a palavra, dificilmente a pessoa suporta a palavra. Difícil porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta mesmo, ela corta. Então, ela corta pastor, pregador, ela corta membro, ela deixa as pessoas em pedaços, sabe? Mas aí, a gente nota que, quer dizer, ele falou, não quereis vós ir também, mas veja as palavras que saiu da boca do eleito. Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna? Quer dizer, o que nós vamos procurar lá fora, pois se nós já viemos de lá? Agora veio outra coisa na minha mente. Pense bem, você que saiu de uma igreja e creu na mensagem e perder. Pense bem a situação de uma pessoa que saiu das igrejas, veio para a mensagem e vai embora. Que situação terrível. Se afundar no mar. Em outras palavras, assim, a pessoa ficou livre. Israel ficou livre do Egito. Deus tirou Israel do Egito. Sabe? Foi tanto que a própria mensagem diz assim, Israel lá não era nem povo. Quando foi tirado, aí já era o povo de Deus. Já era um povo já escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu, chegou no deserto, não conseguiu viver a palavra. Morreu, só ficou, de quem saiu de 2 milhões, ficou Josué e Caleb. 2. Por isso que a comparação do mensageiro está certa. É 1 de 1 milhão. 1 de 1 milhão. Tá? Então, é por isso
É por isso que não é para a pregação não é para ninguém desanimar, porque se você desanima hoje, você desanimaria quando Jesus estava. Se você desanima hoje, você ia desanimar quando Noé pregou, ia desanimar quando João Batista pregou. Mas teve pessoas que ficou firme com aquela mensagem, sabe? Por isso a gente tem que entender isso. Hoje a mensagem não é diferente daquelas. É a mesma coisa. É o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. Ele não muda nada, sabe? Então por isso que às vezes a pessoa vê hoje certas coisas na mensagem e fala, mas por que é assim? Porque Deus quer que seja assim. Deus quer que seja assim, sabe? Lá mesmo, eu sempre cito muito sobre aquela parte que Jesus fez aquele azorrague. Irmãos, às vezes vocês não param para pensar aquilo ali. São João 1, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. São João 1. São João 2, Jesus já chega com azorrague para bater no povo. Agora vocês querem que eu fale a diferença? A diferença era que quando a mensagem chega, você tem que aceitar a mensagem, porque senão depois você rejeita. Amém. A mensagem já tinha chegado para o povo do Velho Testamento, a mensagem era Jesus. Amém. Jesus já estava ali, e tinha um mensageiro para apontar Jesus para o povo, e ele já tinha sido apontado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa, daqui para frente vocês não têm que vender mais nada no templo, porque esse aqui é o Cordeiro que tira o pecado. E no outro dia ele estava vendendo, e Jesus já trouxe uma corda boa. Já que não entende, porque, irmão, se eu e você eleito, eu não sei se aqui eles eram eleitos não, mas às vezes o eleito tem que levar chicotada. Porque quando ele voltou, ele não falou uma palavra, só já foi arrancando a corda de dentro do manto e meteu o chicote. E batia, derrubava a mesa, jogava tudo no chão e falava, a casa de meu pai é casa de oração. Não é para fazer bagunça, não é para ficar vendendo coisa, porque, em outras palavras, você já devia ter conhecido pela mensagem do mensageiro, eu sou esse cordeiro, não precisa de estar vendendo mais. Está vendo? E quem é que, você já viu alguma reação deles com Jesus? Nenhuma. Era só chicotado nas costas e sair torto e ir embora, sabe? Ninguém reage quando Deus está operando. Para o mal, não. De jeito nenhum. Ninguém consegue enfrentar Deus. Ninguém. E ali foi uma coisa, porque Deus tem suas maneiras. Olha, você já viu o mensageiro falar? Se o eleito não aceita a verdade, Deus pode colocar ele numa cama, num leito de dor, lá no hospital. Para lá ele olhar para cima e lembrar que tem um Deus na terra. Está vendo? Então muda as coisas. Se é um eleito, Deus pode fazer isso. Já que não quer obedecer pela palavra, vai obedecer na cama de um hospital. Fazer alguma coisa lá para obedecer. Mas é muito melhor sofrer no leito de um hospital, olhando para cima e lembrando, eu preciso desse Deus. Isso como um eleito, eu estou falando como um eleito, porque na verdade que isso pode acontecer. Então, mais aqui, só eu vou ler essa parte aqui. E então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo, Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens a vida eterna. Observe, mas o tempo vem, quando a hora do abandono virá. Isto tem que vir. Deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem. E tem chegado para mim. Não precisa tentar se esquivar disso. Está aqui. E você simplesmente tem que tomar isto. Eles não
deslizaram para se esquivar disso. Eles afirmaram e tomaram isto e não se envergonharam do Evangelho. Você sabe que todo ministério é assim. O ministério, quando vem, há um abandono. Não tem jeito. O povo vai abandonar aquela mensagem. O eleito fica com a mensagem. E muitas vezes o mensageiro até falou isso, como o próprio Jesus. O próprio Jesus estava na terra e fez tantas maravilhas, mas chegou um ponto de o povo praticamente pensar assim, uai, e cadê o poder que ele tinha? Quer dizer, ele foi até na cruz, morreu. Era como se fosse, perdeu tudo. Mas aquilo que eles pensaram que ele tinha perdido tudo, era o nosso ganho. Porque aquela cruz que ele carregou, aquela morte dele era para a nossa ressurreição. Era para a vida voltar a nós. Quer dizer, Deus sabe fazer as coisas, sabe? Agora, vamos aqui, para começar mesmo a mensagem, para pregar. Como eu estava falando aqui, escute bem aqui. Essas três etapas aqui, elas começam em 1946. Eu não tinha nem nascido, tá? Quando começou a primeira etapa desse último ministério. Pense bem, em aonde ficou 1946. Ali foi quando estava iniciando aquilo que Jesus falou lá quando ele estava vivo. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, o ministério dele tinha que repetir na terra novamente. Do jeito que ele fez, do jeito que ele entrou ali, o profeta de Nazaré pregando, escolhendo os próprios pregadores dele, revelando o segredo do coração, aconteceu nesse ministério, exatamente dentro daquele período. E aquele período é exatamente aquele que Abraão recebeu. Vocês notam que Abraão recebeu Deus em uma carne humana. Aquele era um bom período, porque ali foi chamada de Filho do Homem. Filho do Homem é Deus em uma carne humana para revelar o segredo do coração. Quando chegou aquilo, ele teria que receber o filho prometido, que era Isaac, e ele veio. Aqui está a mensagem, essa mensagem, sendo trazida para os eleitos. Os eleitos entendem essas duas partes, que é importante. Primeira etapa e segunda etapa. A terceira etapa é para amadurecimento da semente verdadeira e, ao mesmo tempo, da falsa semente. Mas pense bem, você como um trigo sendo amadurecido pelo sol quente. Pense bem, nós estamos dentro do juízo. Porque nós somos testemunha dessa mensagem, nós estamos testemunhando que essa mensagem é verdadeira. Enquanto os outros falam que ela é falsa, nós estamos dizendo que ela é verdadeira. Então nós somos testemunha, como Noé era testemunha. Eles falaram, não, como que você vai construir uma arca, um barco desse tamanho, quando nunca choveu? Mas ele disse, Deus falou comigo que vai chover. Ele era testemunha, nunca tinha chovido. Se a terra era irrigada por fontes, então ele afirmava, mas Deus falou comigo que vai chover. E quem entrou na arca? 8, aqueles eram os predestinados dentro daquele juízo, no período do juízo, porque aquele já era o período do juízo. Porque se não fosse a construção da arca, Deus tinha destruído aquele povo naquele dia. Deus não estava segurando o mundo por causa do povo, estava segurando o mundo ainda por causa de Noé. Porque Noé tinha que entrar numa arca, e Noé mesmo tinha que construir a arca. Deus está segurando tudo ainda por causa do eleito, e o eleito tem que entrar na arca, e a arca é Cristo. Nós temos que entrar dentro da arca. Ele é o grande astronauta que está aqui. Ele é o grande poder que vai levantar o povo.
E nós temos que entender isso. Então, enquanto o mundo está acabando, Deus não deixou tudo acabar, porque Ele tem eleito ainda. Tem alguns que ainda não veio ainda, sabe? Mas quando entrar o último eleito, tudo acaba. Tudo acaba. Então, vamos aqui. Escute bem aqui. Eu só peguei um parágrafo dessa mensagem aqui. A palavra falada, a semente original, 213. Aí ele disse aqui, ó, 212, ele está falando também sobre a colheita, né? Mas diz, correto. Agora, ali tem 3 tipos de semente, como nós sabemos. São 3 tipos de semente que tem na terra, né? 3 tipos de semente plantadas. A denominacional Billy Graham, ele foi o cabeça do plantio. Oral Roberts para os pentecostais. As sementes pentecostais foram plantadas. Estou falando sobre organização agora. E então a palavra foi plantada. Agora vocês terão que entender, pessoal. Eu não direi isto mais a não ser que Deus me diga. Eu quero que você capte isso bem claro. 3 sementes foram plantadas. Essa é a razão que o plantio já está para terminar. Veio tudo acabado. Agora, eu vou explicar por que está tudo acabado. Porque não existe outras mensagens. A mensagem desses 3 homens vai... Tudo que vier, tudo que tem que vir, vai receber vida ou morte por causa dessa mensagem, dessas 3 mensagens. Foi plantada a palavra de Billy Graham, Oral Roberts e William Branham para trazer vida ou morte para quem vier. Então não existe outras mensagens. Por que elas vieram em 62? Que ali era o fim, ali era exatamente quando a semente estava sendo plantada. Porque quando viesse 63, aí a nuvem aparece. E por que a nuvem apareceu em Êxodo 19? Porque o povo errou e Deus então ia enviar uma lei. Então eles foi no monte e pediu para o povo nem chegar perto, nem animal podia chegar perto. Sabe? E quando veio Êxodo 20, uma lei veio. E eles não precisavam de uma lei, pois a graça estava lá. E se eu e você é eleito, nós não precisamos de uma lei, nós precisamos da graça. A graça está aqui através da mensagem. Lá estava a graça. Moisés era o mensageiro para revelar Deus para o povo. Mas Moisés foi abandonado. Eles fizeram até Moisés ficar nervoso. Moisés ia ferir a rocha uma vez, ele feriu 2, por causa do povo. E Deus chegou e falou com Moisés, você vai lá, você só vai ver a terra, você também não vai entrar. Pensou numa coisa dessa? Nem o próprio mensageiro pode entrar, porque ele ficou nervoso e feriu a rocha 2 vezes, e a rocha é Cristo. E Cristo não pode ser ferido 2 vezes, era ferido uma vez. Na cruz, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas Moisés feriu 2, mas Deus chamou ele. Quem escreveu o Êxodo e Deuteronômio foi Moisés. Deus, através de Moisés, ele próprio escreveu, que ele não pôde entrar. E Deus falou, não, agora você vai em tal lugar, você vai partir e você não vai entrar. Você só vai ver a terra, mas você não vai entrar. Pense bem nesse Deus que é tão misericordioso, mas também é tão juízo, que qualquer coisa que nós fazemos que contraria, ele está aí para nos julgar. Está vendo? Então, e ali, é claro que Moisés não era uma pessoa perdida, mas na terra prometida, lá ele não ia entrar.
Até hoje, você sabe que Moisés, quando ele saiu daqui, ele está até hoje em teofania. Ele, Elias, está ainda em teofania. Sabe? A mensagem que é esse Melquisedeque, se vocês lerem, vocês vão entender. Eles dois estão em teofanias, esperando porque eles retornam para pregar. Quer dizer, Moisés não entrou na terra prometida, mas foi para um lugar descansar, porque ele tinha uma obra a fazer. E ele volta. Quando a mensagem desse homem aqui terminar aqui, Moisés aparece lá na Palestina. Só está esperando a mensagem do Elias terminar. O dia que o último eleito entrar, por isso, irmãos, eu estou pregando para me ajudar vocês. Estou pregando porque quanto mais a gente prega, quanto mais a gente lê, medita, mais você crê. Você sabe que o mensageiro, esses dias eu estava ouvindo, e ele falou isso. Ele falou que a fé que nós temos que ter, mais ou menos as palavras, a fé que nós temos que ter para ir no rapto, é como eu levantar de manhã e pegar a chave do carro, ligar o carro. É uma fé que eu tenho, aquilo já está estabelecido. Eu vou em tal lugar. A mesma coisa ele diz, nós temos que ter essa fé. Quer dizer, haverá um rapto, e eu vou nele. A fé tem que estar em mim dessa maneira. E ele diz, quanto mais você lê. Eu não vou nem fazer muitos passar vergonha aqui, não, mas eu gostaria até de perguntar, quantos que leem a mensagem todo dia, Bíblia todo dia? Tem pessoas que talvez nem pegam, sabe? Nem pega. Agora, como é que eu e você vai chegar lá? Porque a graça, você só encontra a graça quando você pega para ler. A graça está aqui, ó. Sabe? Se você não lê, como é que você vai entender? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Então, você nota que aqui, ó, do jeito que está mostrando aqui, ó, eu vou dizer claro, está terminado. Mas por quê? Porque os selos iam ser abertos. E os selos não podiam ser abertos, porque os selos é a terceira etapa. E a terceira etapa, eu estou até com a mensagem aqui, ó. Almas encarceradas que estão em prisão agora. Está vendo? Almas que estão em prisão agora. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Então, quando a mensagem chega, essa terceira etapa, que é a abertura dos selos, por que a noiva está aqui vendo? Porque ela é testemunha. O que vocês acham que vocês estão ouvindo? Você está ouvindo um pregador aqui ou ouvindo Deus falar? Não é eu. Não é o William Brana. Vocês não viram que eu li, o anjo forte desceu do céu, pôs o pé no mar e outro na terra, dizendo que o tempo não seria mais? Vocês estão vendo? Aquele anjo forte é o próprio Deus. Agora, o que vocês vão entender mais aqui é isso. É isso que tem que ser pregado para o povo ver. Em 46 para frente, era a primeira etapa, era a cura divina. Você sabe que a cura divina veio através de William Brana. Todo mundo sabe disso. Porque era a primeira etapa do ministério. Depois veio a segunda etapa. Todas essas duas etapas, era Deus andando, era o mesmo anjo de Apocalipse 10, mas só que ele não tinha mostrado ainda. Porque aquelas duas etapas, era ele andando, tentando convencer as pessoas a crer na verdade. Quando ele andou, quando chegou em 62, que ele, não era o William Brana, era o próprio Deus, que ele descobriu que tinha terminado, ele falou, está terminado. Em outras palavras, daqui para frente eu fui rejeitado. Você não viu que na era de Laodiceia ele é rejeitado como filho do homem? Então, quando ele é rejeitado, ele aparece na nuvem e traz a revelação dos selos, que é a terceira etapa. Sabe? Deixa eu ler uma parte aqui para vocês entenderem. Os ungidos dos últimos dias, deixa eu ler
aqui que vocês vão entender aqui, ó. Essa aqui eu vou ler uma parte maior, só aqui, começar aqui no 216, diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse de 1 a 7. Revelado, tá? Leiam quando você chegar em casa a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O quê? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Agora, quem é a casca? Não é os pentecostais? Pois é. Aí ele já deixou a era para revelar o selo. Está vendo? Você está vendo como que é bem esclarecido? Porque ele deixou a casca, o Filho do Homem, não William Branham, o Filho do Homem, né? Porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, ele é o grão, ele próprio novamente. Ele é o grão. Ele é aquele mesmo grão que estava lá em São João 12 ali. Quando perguntaram que queria ver Deus, queria ver Jesus, ele disse: se a semente do trigo não cair na terra, ela fica só, mas se cair, ela dará muito fruto. Era ele. Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, eu aqui estou sendo uma semente, porque lá no Jardim do Éden eu era a árvore da vida. Mas como Adão perdeu aquela vida, eu vim na terra como uma semente para voltar à origem novamente. Na primeira era da igreja, aqui em Apocalipse capítulo 2, da primeira era da igreja, ele já é a árvore da vida, já produzindo fruto. Porque ele já passou pelo processo quando ele morreu aqui. Quando ele morreu como um grão de trigo. Mas ele ressuscitou como o próprio Deus. Porque ele era o próprio Deus. E aquela vida retornou no Novo Testamento. Para quem? Para a própria igreja dele, para o próprio corpo dele. A vida retornou. Então, por isso que a gente tem que entender isso. Se Deus está em mim, quando a revelação de Deus vem, você acha que eu vou rejeitar? De jeito nenhum. Mas se eu não tiver nada de Deus, quando vem a revelação, eu vou rejeitar. Vou rejeitar, não tem jeito. Você não pode fazer com que um limão da laranja. E nem laranjeira dá limão. Cada semente produz conforme a sua espécie. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai produzir a palavra. O resultado é outro. Se você não é, você vai contra. Vai contra. Então, deixa eu ir mais na frente aqui. Aí ele diz, nesse mesmo dia, tá vendo? Nesse mesmo dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados, incrédulos, a igreja formal, os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro. Quer dizer, e contra a mensagem está indo contra Deus. Mas deixa-os para lá, sua insensatez se tornará manifesta como a deles foi. Veio? Vocês entendem agora? A congregação diz amém. Apocalipse 10 diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembre-se, sétimo, a era da igreja de Laodiceia, ao soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada, se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa, tem uma licença, mas vamos aqui, agora eu vou saltar um pouquinho aqui, no 262. Notem, o mesmo dia, quando esse mensageiro, quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, escute bem, quando ele declara lá em 46, escute bem, veio a primeira puxada, cura divina, não foi lá que começou?
Sua segunda puxada, profecia. Sua terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios sendo revelados. Sua terceira etapa. Está vendo? A terceira etapa dele era isso. Agora vamos aqui, para vocês verem. E eu estou adiantando, porque daqui um pouco, o tempo passa rápido demais, não dá tempo quase nada. Então vamos aqui, ó. E essas coisas aqui, eu estou mostrando para os irmãos, porque vocês já têm muito tempo, mesmo vocês jovens, já tem muito tempo que vocês ouvem. Já tem que ter um entendimento melhor. E outros mais que têm, como eu, 40 e tantos anos de mensagem, né? Então, é impossível a gente não entender, né? Aqui no 33, escute bem aqui que vocês vão entender essa saída lá para revelar aqui. Então, antes disso assim, e clamou com grande voz como quando brama o leão. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. O que é um leão? Um juiz. Está vendo? Lá ele é um cordeiro, mas aqui ele é um leão, veio? Quer dizer, enquanto nós estamos recebendo revelação, ele ainda para o eleito é um cordeiro. Mas para o mundo, já é um leão. Já é um leão, tá? Então vamos aqui agora, deixa eu continuar. Na mensagem brecha, 41, a partir do 41 aqui, ó. Escute bem aqui, ó. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando seus pés sobre a terra e outros sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, esse sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Assim como João Batista estava entregando a mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. Você viu o quê? O sétimo anjo tinha que estar aqui. Por isso que há uma confusão aí, que essa mensagem é a segunda vinda. Ela não é a segunda vinda. Ela é completando a primeira vinda. Sabe? O ministério de Jesus lá é o mesmo que está aqui. Para preparar a noiva, porque a segunda vinda é quando ele vem buscar. Então, mas houve um período aí de uma confusão tão grande que acabou em nada, né? Que essa mensagem era a segunda vinda e virou uma confusão. Outros de outro grupo falou: ah, não, isso é um ismo da nuvem, e quer dizer, uma blasfêmia. Quer dizer, por um erro meu, quer dizer, se eu prego uma coisa errada, eu vou complicar a vida de outros. Se esses falaram aquilo, então o que aconteceu? Os outros que não entendiam nem aquilo, falaram: esse aí é um ismo da nuvem. Você crê que essa nuvem é um ismo? Essa nuvem é a pura verdade. Só que ela não é a segunda vinda. A segunda vinda ele não vem aqui. Aqui ele envia o mensageiro, como Abraão tinha um mensageiro para buscar uma esposa para Isaac, Deus tinha um mensageiro para buscar uma noiva para Cristo. Essa é essa fase agora. Então por isso que ele manifesta como filho do homem, porque ele manifesta através de um homem, para trazer uma preparação para a própria esposa do Cordeiro. Quando ele vier na sua segunda vinda, ele vem nas nuvens buscar como o próprio Isaac. Quando o mensageiro trouxe Rebeca, porque o mensageiro, olha, você viu o mensageiro lá, ele foi, Abraão falou com ele, falou: olha, você vai, se a moça não aceitar, tudo bem, mas você vai. E tem que ir buscar da minha parentela. Mas o mensageiro, ele era um mensageiro verdadeiro. O que ele fez? Ele levou um poder. Ele levou um camelo para trazer a Rebeca. Então prova que essa mensagem tem um poder que levanta a igreja para encontrar com ele nos ares.
E quando ela estava vindo, Isaac veio até no meio do caminho. Está vendo? Por isso que o mensageiro está mostrando tudo. Olha, ele vem até lá, quando ela perguntou, e aquele lá? Aquele é o meu Senhor que está vindo. Ela pôs o véu para encontrar com ele. Está vendo? Você está vendo como que a mensagem é verdadeira? A mensagem é verdadeira, gente. Não existe nada de errado na mensagem. Agora, vamos mais aqui. Ó, aqui que vocês têm que entender. 55 dessa mensagem aqui. Ó, a mensagem é a brecha. Este livro não é este livro, está vendo? O livro não estava escrito por dentro e por fora? Pois é. O por fora nós temos aqui em Apocalipse 6. É a parte de fora. Mas e a parte de dentro? Está aqui na minha mão. Está vendo? Este livro não é revelado até que as eras da igreja, as eras denominacionais tenham acabado. Vendo? Agora, deixa eu continuar aqui. E não houver mais tempo. Agora, alguém está falando, mas tanta gente aqui, Deus não está olhando, não é isso. Deus está olhando sua palavra. Quando a era pentecostal terminou, que rejeitou ele como filho do homem, terminou. Para Deus terminou. Só não terminou para o eleito, porque o eleito, não existe nada que termina para o eleito vai continuar. Ele vai continuar porque Deus está aqui, e quando Deus sair, o eleito sai com Deus. Então, vamos lá. A era denominacional terminar, e não houver mais tempo. Vê isto? Isso só é revelado após as eras da igreja, as eras denominacionais terem acabado. Essa é a razão pela qual a coisa está tão enredada esta noite. Vejam, eles tomam uma pequena doutrina e eles correm aqui para um lado e dizem, é isto. Outro toma outra doutrina e escapa para este lado e diz, é isto. E cada um constrói uma denominação sobre aquilo, até que temos centenas de denominações, mas ainda em todas elas vocês veem a confusão. O povo está querendo saber qual é a verdade. Se essa não é a condição hoje, mas então ele promete que, quando o tempo estiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo e em seguida o livro será revelado. Você viu aqui? Então, o livro é revelado quando Deus para de trabalhar com os pentecostais. Agora, alguém pode falar assim, mas e as curas? Deus não para com as curas. Cura divina, não. Deus para com a salvação. Porque a salvação é só para aqueles que obedecem a Deus. Salvação termina para o pentecostalismo. Agora, se eu e você, se os pentecostais querem salvação, aceita a mensagem. Aqui ainda existe salvação. A revelação da palavra tem salvação. A revelação da arca, alguém podia entrar. Porque era uma revelação. Já pensou que revelação? Construir um barco no seco. Para fugir da ira de Deus. Porque a ira era a chuva. Mas ele cria no Deus que ele ouviu a voz. 100 anos construindo a arca. Quando terminou os 100 anos, ele entrou na arca. Ainda passou 7 dias, nada aconteceu. Bicho lá dentro, gente, pássaro e tudo mais. Passou 7 dias. Aí a chuva começou. A água subia para cima, a água descia de baixo, e aí foi hora de todo mundo, Noé, abre a porta que agora eu crio. Mas quem fechou a porta? Foi Deus. Quem vai fechar a porta? Deus. Não é nós que vamos fechar a porta, não é o William Brana que fecha a porta, Deus fecha a porta. Fechou a porta, ó, acabou. Quem é que sabe o dia que vai se fechar a porta? Ninguém. Ninguém sabe. Mas vai fechar. Qualquer hora dessa, a mensagem que está aqui para nós, por isso o mensageiro diz na 70 semana número 3,
Ele disse, o Elias que está aqui, não era ele, é essa coluna de fogo. O Elias que está aqui irá e chamará Moisés e eles vão pregar lá na Palestina. Quer dizer, o mesmo Deus que está aqui vai para Israel. E aí a pregação começa lá. Aí é que é hora de muita gente vir para a igreja. Agora, a mensagem de Moisés e Elias não vai salvar os gentios. Porque nós temos uma oportunidade. Rejeitou essa aqui, acabou. Então, por isso que nós pregamos. Nós não estamos aqui para ficar, não sofra mais. Ei, irmão, é só cântico. Não é cântico não, é lamento. É lamentar. Lamentar pelas nossas vidas, pelo que nós fazemos. E pensar bem, falar assim, olha, se eu perder essa oportunidade, nunca mais eu vou ouvir. Você viu, eu presto atenção, tem pessoas que assim, é igual assim, por exemplo, tem pessoa que senta aqui, depois ele passa para o meio, depois passa para lá, depois vai para a rua, depois nunca volta mais. Você já viu como que é? Sempre é assim, né? E tem pessoa que vai para casa e fica, de vez em quando vem, depois daqui um pouco não vem mais, e pronto. Daqui um pouco nunca mais lembra. Passa uma coisa na cabeça deles, nunca mais lembra. E aí, mas aquilo está guardado, um dia vai lembrar. E quando lembrar, é tarde demais. Então, por isso que é assim, luta. Não luta contra a mensagem, luta contra si mesmo. Vem para ouvir a palavra. Senta para ouvir, porque é muito mais tarde do que nós pensamos. Aí vocês anotaram aqui que o livro só podia ser revelado quando o tempo não é mais. Agora, mas e o tempo aí? Não é isso que Deus está falando. É o tempo da graça de Deus, que foi rejeitada. Sabe? É o tempo da graça de Deus, que foi rejeitada pelas igrejas. Por isso que agora é Ele mesmo chamando o seu corpo. Ele é o cabeça, vocês notam ali, ele é o cabeça. O corpo de Cristo que está vivo é aquela parte branca lá, Aquela parte branca lá é onde o Espírito Santo está trabalhando nas pessoas, para tirar as pessoas daqui. Como eu preguei quinta-feira aqui, nós não estamos ligados à terra, nós não estamos ligados à era, porque a era já denominou. Nós estamos ligados à cabeça. Então, quando a cabeça subir, nós vamos embora. Nós vamos embora, porque nós somos ligados a Ele já, não é mais na terra. Nós temos que entender isso e colocar isso na nossa mente, como eu estava falando aqui, como ligar o carro e comprar o pão. É como pensar assim, eu sei que vai haver um rápido, porque eu estou lendo aqui, haverá, então eu vou nele. Qualquer manhã desse, eu não vou ligar um carro mais, mas eu vou subir e vou embora. Vou embora porque eu estou crendo na palavra de Deus. Então, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, só nessa mensagem aqui. Escute bem aqui, essa mensagem chama, essa aqui eu vou ler mais uns parágrafos, que vocês entenderem. Senhores, é este o tempo. Essa mensagem foi pregada em 62 também, antes que o selo fosse aberto. Foi no dia 30 de dezembro de 1962, findando o ano. Isso aqui, Deus já tinha mostrado a visão dos 7 anjos aqui, sabe? Mas escute bem aqui, 254 dessa mensagem aqui. Eu quero ler e explicando alguma coisa para os irmãos ver aqui. Agora, há escritura no interior do livro. Vocês notam que é escrito por dentro e por fora, né? Porém, por detrás, tem 7 selos detrás dele que não estava escrito no livro. Vocês querem entender o que é isso aqui? É aquilo que João não pôde escrever. Não estava escrito aqui embaixo, o que estava com ele. Era o anjo forte que ia descer com a escrita, para revelar aqui. Então, a escrita não estava aqui, porque Deus pediu para João, fecha sua boca e não fala nada a respeito dos 7 trovões.
E João não falou nada, porque é na voz do sétimo anjo que os 7 trovões iam rebumbar aqui embaixo. E é claro que João em Apocalipse 4, João estava lá, subiu, e João estava lá em cima. E quando ele ouviu os 7 trovões, ele disse que ele ouviu do céu a voz do céu, porque a voz estava na terra. Essa mesma voz que eu e você estão ouvindo é que João ouviu. Porque João representava a igreja. Mas quem ia ouvir a voz diretamente era a igreja aqui na terra. Como eu e você estão ouvindo agora. Então diz aqui. Deixa eu voltar a ler de novo. Agora, há escritura no interior do livro, porém, por detrás, tem sete selos detrás dele, que não estavam escritos no livro. Agora, este é o revelador falando, João. Agora, recordem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do sétimo anjo, todo este mistério que está escrito por dentro será consumado. Naquele dia haverá de ser tratado. Veio agora ao que me refiro? Estão me seguindo? Então, ao tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10, quando o livro for consumado, somente resta uma coisa, e isto é, as 7 misteriosas vozes do trovão que estavam escritas por detrás do livro que a João foi proibido escrever. Deixa-me ler, agora ele vai ler. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e um arco celeste sobre a sua cabeça, e o seu rosto como o sol. Deixa eu voltar, lembrei aqui, um arco celeste. Vocês notaram que quando apareceu e o profeta mostrou, vocês notam que os 7 mensageiros estavam em volta? Pois é. Por que estavam em volta? Porque já tinha terminado. Aquilo já era revelação direta. Todas as mensagens já tinham sido pregadas. Então, por isso que ele é o juiz de toda a eternidade. A última mensagem nós estamos ouvindo agora, do último mensageiro. Então, por isso que estou mostrando que isso que ele está falando. Então, diz aqui, um arco celeste estava sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Vamos lá. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Vejam, agora, observe isso. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge. E quando clamou, 7 trovões falaram suas vozes. Observe. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Foi dito algo, não foi só um ruído, algo foi dito. Ele ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia, observe, onde estavam as vozes dos 7 trovões? Não no céu, mas na terra. Você está vendo? Nós estamos ouvindo aqui, por isso que o juízo vai ser triste para nós, se não continuar. Pois nós estamos ouvindo a voz que ninguém mais ouviu. E é por isso que nós somos aquela parte branca lá, o Espírito Santo está falando conosco agora. Outros do passado, das eras, não ouviram o que nós estamos ouvindo. Eles ouviram o que está escrito no livro na parte de fora, mas não ouviram o que estava lá no céu, porque quem trouxe o que estava no céu era o próprio Deus. Vocês viram o que está escrito na mensagem? Deus nunca deixa o povo sem profeta. O William Branham foi embora? Foi, mas Deus ficou? Deus ficou. Então ele disse aqui, ó, ele ia escrever, então uma voz do céu que dizia, observe, onde estavam as vozes dos 7 trovões? Não no céu, mas na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. E eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, quer dizer, maiúsculas, né? Sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não escrevas. Está
pela parte de trás, quando o livro for completado. Agora, ele não disse do lado da frente, ele disse na parte de trás. Depois que tudo estiver completado, então esses 7 trovões, 7 vozes, é a única coisa que está pega no livro, ao livro, que não está revelada. Porque isso aqui era em 62, ele não tinha revelado os 7 trovões ainda não, que é também os 7 selos, né? E por isso que ele está falando assim, nem mesmo está escrito no livro. Quisera fazer com que as pessoas entendessem isso e efetivamente poder, não fale, por favor, não fale esta vez, ele pedindo, né? Estou preparando para deixar-lhes, não fale, se alguma vez atentem, estes selos que estão na parte de trás do livro, e ao tempo que o 7º anjo esteja tocando a trombeta, são completados todos os mistérios que estão escritos no livro. Imediatamente o livro que foi aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são consumados, e este é os mistérios de Deus. A ida da igreja e todas essas coisas, os mistérios terminam. Está vendo? Tudo é um selo. Tudo é revelado a nós, está revelando. Quer dizer, logo que esse livro é aberto, é declarado, daqui um pouco ela é fechada. Também a igreja vai embora. Porque ela está aqui. Por que ela está aqui? Porque ela tem que dar testemunho. Porque Deus já podia ter levado, como ele podia ter acabado com o mundo lá, ele já podia ter levado, mas ela tem que dar testemunho, porque a mensagem tem que ser pregada para os perdidos eternamente. Quem já leu na mensagem sobre isso? O mundo caindo outra vez aos pedaços. A igreja tem que permanecer aqui um tempo para pregar para aqueles que são perdidos eternamente. Está vendo? Então, por isso que nós estamos aqui, crendo que qualquer hora dessa haverá alguém dizendo, Moisés e Elias estão na Palestina, pregando. E aí pronto. Aí é que os olhos das pessoas vão abrir. Aí é que o entendimento das pessoas vão falar, mas que coisa, eu ouvi tanto isso. Mas ouvir, existem muitos ouvintes esquecidos, sabe? Eu ouvi e guardar, sabe? Para não pecar contra Deus. Eu tenho que guardar no coração. Eu ouvi, eu guardei para não pecar contra ti. Porque isso vai ser um dos maiores pecados. Já pensou? Uma mensagem aqui falando conosco e depois a gente não obedecer? Então, é triste, mas nós vamos continuar pregando, né, irmão? Vamos continuar e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso de entender. Porque eu sei que não é fácil. Eu, às vezes, sento com minha esposa e explico. Ontem mesmo eu sentei e falei, vou explicar bastante coisa para você antes de eu pregar. Sabe? Antes de eu pregar lá. Eu vou te explicar, aí você me pergunta, eu te falo. Sabe? Eu estava até falando com ela, se os irmãos entendesse mais e fizesse pergunta, olha, eles entenderiam muito mais, a gente ia explicar muito mais. Por que os irmãos não fazem isso? Faz, manda, escreve, fala, olha, eu queria saber a respeito disso e isso que foi lido aqui. Que aí vai ajudar, um irmão vai ajudar os outros. Sabe? Porque tem coisa aqui, como eu estava lendo aqui nessa parte aqui, ela até falou, olha, se você ler essa aí, explica muito para eles, porque senão, eu falei, nem vou ler para eles agora. Aqui, nessa mensagem, almas que estão em prisão agora. Porque não é fácil, tá? Duro, sabe? Mas eu depois vou ler, mas explicar que não é como já foi pregado, não. Não é que, porque fala que ele já saiu, mas ele saiu para revelar, tá? Ele não saiu ao todo do propiciatório. Ele só sai ao todo, não é... Você lembra que eu falei a mudança de questão de segundo?
não é que ele sai, ele nunca saiu de lá. Mas vai acontecer uma hora que o último eleito entra, então aquele ofício termina. Fecha a página. E aí o último eleito entrou, então já não há mais sangue. O sangue já não tem domínio para os gentios. Aí o sangue passa a fazer efeito para os judeus. Sabe? E a gente não preocupa tanto com os judeus. Os judeus também, quer dizer, eles saem para os gentios. Sai, termina. Mas e os judeus? Por isso que é um ofício, gente. Não é que ele vai ter que sair de lá. Aqui é um ofício dele. Qual é o ofício? Vim aqui para revelar para o sétimo anjo. Ele sai para isso. Mas se fosse um caso que a gente tivesse com os olhos abertos para olhar lá, ele está lá do mesmo jeito. Mas no ofício dele, ele está aqui. Ele está cumprindo com o que ele falou. Na voz do sétimo anjo, quer dizer, na voz do sétimo anjo eu desço lá para revelar. Então, deixa eu ler aqui, ainda vai dar tempo aqui. O primeiro selo agora, escute bem aqui, 33, primeiro selo. E 35 depois, escute bem aqui. Você vê que o livro foi realmente... você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, esta Bíblia, foi escrito antes da fundação do mundo. Tá? Então, teve que vir alguém para ir cumprindo. Tá? Então, vamos lá. Foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Amém. Tudo foi lá antes que esse mundo passasse a existir. Mas, aqui que vocês têm que entender, a parte viva, né? Mas, ele foi selado. Você viu que estava selado? Foi selado. E agora está sendo revelado aqueles cujos nomes estavam ali. Você crê que você estava lá? Você está recebendo a revelação. Está vendo? Porque havia uma parte lá que estaria viva aqui, que quando o livro estivesse sendo revelado, eu estava ouvindo. Aqui. Olha, coisa boa aqui, olha para você ver. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado aqueles cujos nomes estavam ali. E tudo a respeito disso, que grande coisa. Agora aqui, ó, para você ver, agora 35. E agora, quer dizer, isso é desde lá e agora também, né? E agora o Cordeiro está de pé, agora, nesta noite, enquanto nós entramos nesse sexto selo, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Você viu? É isso que você tem que entender. Ele é cordeiro? Você viu? Lá ele é cordeiro. Mas o cordeiro está com o livro revelando. Revelando a quem? Está vendo? O cordeiro está revelando. Quem é o cordeiro? Cristo. E Cristo é quem? Deus. Ele é o próprio Deus. Mas Deus é a palavra e Deus é espírito. Agora, o que sangrou no Calvário foi a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, foi a palavra que sangrou. Está vendo? A palavra é o cordeiro. A pomba, domingo, se Deus quiser, nós vamos pregar sobre a conferência da pomba e o cordeiro. A pomba é o espírito. Então, quando o cordeiro estava indo encontrar com João Batista, a pomba veio, e João Batista, como profeta, ali, Deus já tinha avisado para ele, olha, todos os homens são iguais aqui. Mas quando você vê um chegando aqui e um sinal descendo sobre ele, é este. Mas quem viu o sinal foi só João. Só João viu aquela pombinha descendo sobre Jesus. E quando ele viu aquilo, ele disse, olha, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? Aí, ele voltou e disse assim, João, você sabe que eu sou o cordeiro,
Você sabe que no Velho Testamento os cordeiros devem ser lavados. E antes de eu ir para o sacrifício, eu tenho que ser lavado também. E ele aceitou, está vendo? Porque ele era um profeta. Está vendo? Profeta conhece. Profeta sabe o que Deus fala, sabe? Então, vamos mais aqui agora. Eu quero ler mais um pouquinho. Ainda tem 20 minutos ali. Tá? Eu estou demorando muito, irmão, mas é melhor aproveitar o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo. Aqui ainda, o primeiro selo. Eu li até o 35. Agora, 51. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. O 51 agora. Vamos aqui. No parágrafo 51. Escute bem aqui, de novo. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Está vendo? Sai para reclamar. O que está acontecendo aqui? Uma reclamação, está vendo? Ele sai para reclamar, não sai ao todo, mas sai para reclamar. Então ele está reclamando. Esse é meu, esse não é. É uma reclamação que ele está fazendo. E ele está chamando os seus. O tempo da redenção está terminado porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele é um mediador entre isto, mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário, está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite, ele saindo do meio e tomou o livro, e então ele não era mais mediador, porque eles até mesmo chamaram de leão. Este é o rei. Ele não era o mediador. Está vendo? Porque ele saiu para reclamar e ao mesmo tempo para julgar o mundo. Vocês notaram que eu li aquela hora? Lá ele é um cordeiro, aqui ele é um leão. Vamos mais um pouquinho, para vocês entenderem. 59, agora a partir de 59 aqui, vamos aqui. Agora o cordeiro no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo, e enquanto aqueles nomes não estiverem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou isso? Amém. A congregação diz amém. Predestinação perfeita, veio, correto? Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Veio, através de sua presciência, ele os viu, não através da sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houver um nome que ainda não estiver sido esclarecido, declarado na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor para cuidar daquele nome. Eu creio que o que eu anotei até, né, irmão Silas? Deixa eu ver. Até o 61. Aqui. Mas, tão logo que aquele nome final estiver sido lançado, aqui está falando assim, no cloro, né, naquele alvejante, quer dizer, no sangue, né? Então seus dias de intercessão estavam terminados. Aquele que é sujo, que continue sujo, aquele que é santo, que permaneça santo, veio, e ele deixa o santuário, e então ele então se torna o trono de julgamento. E ai daqueles que estiverem fora de Cristo, então. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. É isso aqui que muitas pessoas chegaram a falar que não tinha mais salvação. Mas não é isso. Ele deixa para revelar o livro para quem é salvo. Tá? Vivo.
E ao mesmo tempo que o livro está sendo revelado para os salvos, está sendo uma condenação para o mundo, porque ele já não trabalha mais com o mundo. Porque ele já deixou as igrejas, porque as igrejas já lançou ele para fora. Lançou como? Quando o William Branham estava andando de 46 até 62. Não era o William Branham, era Deus em William Branham andando, tentando convencer as pessoas a crer na mensagem da hora. Eu tenho que falar claro, irmãos. Tá? Viu? Tá vendo? Então vamos aqui. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isto é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro dos selos, ou melhor, o livro selado com 7 selos, e os rompe e os declara. Veja, quer dizer, declara como? Está vendo? Declarando para o 7º anjo, revelando, né? No fim da era agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja estiver terminado. Não acabar a salvação, mas a intercessão para a era. Agora é indivíduo. É eu e ele, é você e ele. Por isso que a gente sempre fala assim, olha, não fica acreditando muito em pastor. Creia na palavra de Deus, porque é você e ele. Porque se você acreditar em pastor, como muitos caíram aí, foi por isso. O povo começou a acreditar e Deus não deixa ninguém tomar o lugar dele. Aí começou a ficar muito grande, aí Deus derrubou o homem para a palavra continuar. Então o homem não pode ficar no lugar de Deus. Deus tem o seu lugar. Se o homem começar a crescer, Deus derruba ele. Sabe? Então por isso que aí quando derruba o homem, aí o povo vai embora, mas é porque ele não estava firme na palavra. Porque se tivesse firme na palavra, não, eu fico com a palavra. O homem caiu, não tem, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas tem muita, olha, quando eu fui em Goiânia, por exemplo, com o pastor Vanderlei, eu fui numas reuniões, ele estava pregando lá para um pessoal dele lá. Olha, muitas pessoas me falaram lá, falou assim, olha, aqui, há um tempo atrás, aqui, era 3 a 3.500 pessoas, agora talvez não tem 1.500. Por causa de uns acontecimentos que aconteceu, a maioria foi embora. Mas foi embora por quê? Porque não estava firme na palavra. Porque o eleito não deixa a palavra, ele pode deixar o homem, mas não vai deixar a palavra. Sabe? Se não deu certo ali, ele procura onde está pregando e fica firme. É isso que eu já falei aqui, se aqui não está pregando a verdade, procura onde está pregando. Fica lá, porque Deus, como o profeta chegou a falar assim, se houvesse um lugar que estivesse pregando a palavra melhor do que aqui, eu ia para lá. A mesma coisa eu falo com vocês, se vocês são eleitos e aqui não está pregando a palavra, procura um lugar que vocês vão encontrar. E aonde está pegando a palavra? Porque o eleito não vai ficar aqui, não. O eleito vai ficar livre de qualquer coisa daqui. O eleito vai embora porque a palavra vai livrar ele de qualquer efeito maligno aqui. De qualquer homem, nenhum homem vai segurar. Vocês notam que ali em Levítico 25, toda casa murada, que estava dentro do muro, passar de um ano depois que ouviu, estou falando diretamente da pessoa, depois que você ouvir a verdade e você estiver num lugar que não está pregando a verdade, você se torna um escravo. Fica preso no homem e Deus você nunca mais será livre pela mensagem. Porque a mensagem veio para livrar você. Então nunca fica seguro no homem, segura na palavra. Creia na palavra, escuta a palavra aonde que ela estiver sendo pregada, escuta ela da maneira certa e segura nela. E não segura em homem nenhum, porque se o homem cair, você cai com ele. Se você não tiver seguro em homem nenhum, o homem cai e você continua. Amém? Amém. Deus abençoa a todos vocês, que Deus possa nos ajudar. E até terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Quinta-feira, se Deus quiser,
no domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui também para a ceia do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos voltar para casa e pedir a Deus: Senhor, me ajuda, que eu possa deitar com esse Deus no coração, com esse Espírito no coração e levantar com Ele. E se a vida terminar aqui, que o Espírito desce comigo para me levantar naquele último dia. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor tem falado conosco, Pai. Meu Deus, eu sei que sou um homem fraco, todos os homens são fracos. Meu Deus, mas eu não estou olhando o que eu sou, eu estou olhando o que o Senhor é. A palavra do Senhor é uma palavra verdadeira, pura, forte, meu Deus, e é a pura verdade, Senhor. Eu quero que essa palavra, Senhor, saia da minha boca da maneira que ela desceu, Pai, para sustento da alma dos teus filhos que estão na face da terra, Pai. Ajuda nós, Senhor, sai daqui melhor do que nós entramos aqui, Pai. Abençoa os teus filhos, ajuda aqueles que não vieram, Senhor, meu Deus, e aqueles negligentes, Senhor, que são filhos do Senhor, Pai. Desce o chicote, Senhor, para que eles possam aprontar antes que seja tarde demais. Meu Deus, porque nós queremos estar juntos, Senhor. Naquele dia, o Senhor não perderá nenhum membro. O corpo do Senhor vai ser completo. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda nós e ajuda a todos que estão viajando. Ana Paula Majunim está viajando e outros estão viajando, Senhor. O Eliezer, Senhor, e a Amanda que está viajando também, Senhor. Ajuda eles, guarda eles, aonde eles estiverem e também na viagem de volta para casa. E outros mais, Pai, que sempre está viajando. Pai, que o Senhor ajuda cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dá-nos uma noite abençoada, o pão de cada dia que nunca há de faltar para nós, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, está terminado. Que Deus possa abençoar a todos nós, todos os dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.